Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí que o intervalo é muito rápido, porque a Canção Nova não tem propaganda. Então, quem é que mantém todo esse sistema? Você sabe que o que mantém as televisões normais, seculares, são as propagandas, os comerciais, não é? Os produtos para serem anunciados, a TV cobra. A Canção Nova não tem propaganda. Então, a única fonte de receita da Canção Nova é a contribuição dos telespectadores. E não é pequena a conta da Canção Nova. É um negócio aí de 20 milhões por mês. O que é muito pequeno comparado com qualquer outra televisão secular. Pode ter certeza que as outras televisões devem custar aí 100 milhões por mês, 200 milhões por mês. A Canção Nova tem um custo muito baixo porque ela não tem aqui, não paga as pessoas que fazem os programas, não é? Então, são os colaboradores, são os consagrados. Mas, assim mesmo, a Canção Nova tem cerca de 1.000 funcionários ou mais, né? Então, a conta é alta, mas a evangelização é enorme, é um mutirão, eu diria, quase que internacional de evangelização. Vale a pena você contribuir com a Canção Nova. A grande vantagem da Canção Nova não ter propaganda, sabe qual é? A Canção Nova, ela é livre. Porque quando você tem que veicular um produto na propaganda, você amarra a grade. Então, você não pode alterar. Agora, aqui não. Aqui, por exemplo, se houver um evento dos bispos, do Papa, a Canção Nova muda à vontade, porque ela não tá, a grade dela não está presa com propaganda. É um grau de liberdade extraordinário, mas isso tem um preço. Qual é o preço? É a sua contribuição. Entendeu? Então, essa parceria, vamos dizer assim, é excelente, é extraordinária. Muito bem, eu quero comunicar aqui acampamento Fortes na Tribulação. Vai ser de 15 a 17 de abril, ok? Quem é que vai estar pregando nesse acampamento? Que tem como título, Em Ti eu ponho a minha confiança, ok? Vão estar pregando Padre Fábio Camargo, professor Felipe Aquino, Alexandre Oliveira e Rosane Horácio. Informações pelo telefone 12 31 86 20 55. 20 55. E também você pode entrar lá em eventos.cançãonova.com. Então, atenção, pessoal que faz caravana, precisa reservar aqui hospedagem, pousada, hotéis. Então, entra aí em eventos.cançãonova.com ou o telefone 12 31 86 20 55, ok? 15 a 17 de abril. Bom, eu estou aqui na minha mão também com a revista da Canção Nova desse mês, né, que traz as orientações sobre o sistema novo da televisão. A Canção Nova está passando do sistema analógico para o digital, HD. Então, a página central da revista tem uma matéria exatamente explicando toda a questão das mudanças do sistema analógico para digital, que é algo obrigado no Brasil. O mundo inteiro está passando para o sistema digital. Por quê? Porque você tem um som melhor, tem uma imagem melhor, né? E dentro, quem recebe a revista é sócio contribuinte, vem o boleto, né, aqui para a contribuição, ou quem tem o débito automático não precisa fazer o boleto, ou se quiser pode fazer até uma contribuição extra. Bom, tem também a revista das crianças, revista excelente para as crianças, só matéria para crianças. Só que para receber esta revista, o pai precisa fazer uma contribuição em nome da criança, ok? Não tem valor estipulado. Vem aqui um boleto junto. Agora, a Canção Nova pede que não seja menos que R$10. Por quê? Porque a Canção Nova paga para o correio, tem o preço de impressão da revista, então, menos de R$10 você não paga essa despesa de impressão, de correio. Então, no mínimo R$10. Mas aí a criança recebe uma evangelização mensal, ok? É outra atividade importante aqui da Canção Nova. E, mais uma coisa, para que a Canção Nova consiga fazer a digitalização da TV, eu já tenho explicado aqui que isso custa muito caro, envolve mudança de equipamentos,
envolve uma série de coisas. Então, a Canção Nova fez este calendário de 2016, onde em cada mês vem aqui um boleto para você contribuir com R$30. Claro, quem quiser, quem entende a importância disso tudo, né? Pode pagar em banco, em lotérica, onde você puder pagar. É uma vez por mês, né? Isso aqui para quê? Para a digitalização da TV Canção Nova, que custa milhões de reais. Entenderam? Bem, meus amigos, se não for assim, a coisa não funciona, entende? A Canção Nova é obrigada a fazer esses pedidos, porque senão ela não consegue manter, né, de acordo com o Ministério das Telecomunicações, né, todas as exigências que são feitas. Muito bem, vamos continuar então aqui com a nossa moral católica. Tá? Pode passar o próximo slide. Aqui ainda o Catecismo da Igreja, 1713. Eu vou pensando alguns artigos do Catecismo, que são mais importantes, para a gente fazer na nossa aula. Aqui o Catecismo traz a seguinte orientação: por seus atos livres, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral. Aí o Catecismo diz, abre aspas, o homem é obrigado a seguir a lei moral que o chama a fazer o bem e evitar o mal. Esta lei ressoa na sua consciência. Este é o ponto-chave da moral, a consciência. Os teólogos dizem que qual vai ser o nosso julgamento diante de Deus? Quando a gente morrer, está escrito lá, Hebreus 9:27, está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. É o juízo particular, nós e Jesus Cristo. E a Bíblia está cheia de passagens que diz o quê? Que ele vai retribuir a cada um conforme o bem ou o mal que fez. Mas o que vai determinar isso, diz a teologia, é a nossa consciência. A consciência diz o que para nós? Faça o bem, evite o mal. Se você sabe que alguma coisa é má e você faz, você está agindo contra a sua consciência. Isso é o pecado. Entendeu? A nossa consciência é que é o nosso juiz. Não é Deus que é o nosso juiz, é a nossa consciência. A nossa consciência que vai dizer, você está aprovado nesse ponto ou não está aprovado. Então, uma regra básica de moral, nunca faça nada contra a sua consciência, não compensa. Entendeu? Se você pega uma caneta emprestada, uma canetinha Bic que custa R$1, R$2, devolva, porque a tua consciência diz, não é tua, devolva. Às vezes eu esqueço, põe no bolso, fico preocupado, depois que eu não sei de quem mais, mas aí não é pecado, porque você não fez por gosto, né, como nós dizemos, você fez porque extraiu, mas o que a consciência diz, não viole a consciência. Por que nós vamos ser julgados pela consciência? Porque a consciência é a voz de Deus dentro de nós. A gente vai ver aqui. Então, esse é um ponto básico da moral. Passa aí, Fernando. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Olha que coisa bonita, né? É uma citação do catecismo, mas eu já expliquei que o catecismo, ele não é um ensinamento novo, não. O catecismo, simplesmente, ele é um compêndio de tudo que a igreja já ensinou. As encíclicas, todo o ensino do magistério, o catecismo é uma síntese, né? A gente fala catecismo, mas na verdade ele está citando outro. Essa citação aqui é do Concílio Vaticano II. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem, ou seja, Cristo é que revela a você quem você é. Entende? Um filho de Deus, que tem uma consciência, que foi criado para Deus, que foi criado para o céu,
foi criado para ser feliz, né? Toda a doutrina do Cristo revela isso. E descobre a sua altíssima vocação. Qual é a sua vocação? Vocação de filho de Deus, para viver eternamente na felicidade do Pai. Ok? O Cristo revela isso. Dotada de alma espiritual, o ser humano, inteligência e vontade. A pessoa humana, desde a sua concepção, no seio da mãe, é ordenada para Deus e destinada à bem-aventurança eterna. Nós fomos criados para o céu, ninguém foi criado para o inferno. São Paulo fala claríssimo, né? Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2 a 4, né? Deus nos criou, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por que existe a moral católica? É importante entender isso. Porque quando o homem não tinha ainda pecado, né? Toda a teologia, toda a revelação bíblica diz que o homem vivia um estado de justiça e estado de santidade. O que é esse estado de justiça e santidade? O estado de santidade era uma comunhão perfeita com Deus. O homem vivia no Éden, ou seja, na casa de Deus, na comunhão com Deus. E a justiça? O que é a justiça original? O homem não tinha conflito, nem com ele, nem com a mulher, nem com a natureza e nem com Deus. Paz absoluta. O pecado original rompeu essa ordem. Então estabeleceu uma desordem dentro de nós. O corpo passou a não obedecer mais o espírito. Então as paixões desordenadas do sexo, da gula, da ira, da inveja, da preguiça, é fruto do pecado original. Houve um transtorno dentro de nós. E houve um transtorno do homem com a mulher. Houve um transtorno do homem com Deus. Tanto é que Adão e Eva se esconderam de Deus. Imediatamente após o pecado, o que Adão fez? Se escondeu de Deus. Ora, ele vivia na intimidade de Deus. Houve aí um estremecimento no relacionamento com Deus e também no relacionamento com a natureza. A natureza não produzia os estragos que produz hoje, terremotos, maremotos, tsunami, não. Deus disse para Adão o quê? Adão, agora você vai ter que tirar o pão de cada dia da terra com o suor do teu rosto. Não era para ser assim. Entenderam? Então o trabalho entrou como redentor, para que o homem, né, não ficasse no ócio, na ociosidade, fazendo coisas erradas, né? O próprio Confúcio dizia que o trabalho é sentinela da virtude. Não deixa o homem cair no vício, né? Então, a moral católica, o que ela faz agora? Ela recoloca o homem no caminho de Deus, que o pecado tirou. Entenderam? Então, o que é a moral católica? Qual é o papel da moral católica? É trazer você de novo para viver no amor de Deus, na comunhão com Deus, equilibradamente de novo, sem essas desordens, sem essas paixões desordenadas que nos afastam da meta que Deus estabeleceu para nós, que é exatamente o que está aqui, a bem-aventurança eterna. Então, a moral católica não é uma imposição, uma grade que prende a gente. Não. A moral católica é janela aberta para o infinito. Ou seja, é um meio de salvação. Salvação, né? Os santos sempre compararam, por exemplo, os 10 mandamentos com sinais de trânsito. Se você está fazendo uma viagem, não obedece os sinais de trânsito, lombada, não corte, cotovelo, vá devagar. Se você não obedece, você pode acabar a tua viagem morrendo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Vamos lá, Fernando. Busca a sua perfeição na procura e no amor da verdade e do bem. Então, olha aí, o que a moral católica leva o homem? A procurar a sua perfeição, que ele perdeu por causa do pecado,
no amor da verdade e do bem. Então, a primeira coisa que a moral católica nos ensina, o que é a verdade e o que é a mentira. Segundo, o que é o bem e o que é o mal. Então, você encontra a sua perfeição vivendo a verdade de Deus e vivendo o bem. A verdadeira liberdade é no homem sinal eminente da imagem de Deus. A verdadeira liberdade, diz o catecismo, é o grande sinal da imagem de Deus. E é importantíssimo entender isso. Deus nos deu uma série de faculdades, né? Inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. Você já pensou nisso? O animal não tem memória. O animal não consegue decorar uma tabuada. Né? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3. Ele não consegue, ele não tem memória. Ele não registra um dado na cabeça dele. Nós registramos, é uma faculdade que Deus nos deu. Mas, de todas as faculdades, a eles ensinam que a faculdade que mais nos assemelha com Deus não é a inteligência, não é a vontade, não é a memória, é a liberdade. Isso é muito importante entender. Então, pregando para os jovens, os jovens assim, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, e pecando ia estragar todo o plano dele, por que Deus deixou o homem pecar? Ele tinha poder para dizer para o homem, não vou deixar você pecar. Só que se Deus fizesse isso, o homem não seria homem. Não seria imagem e semelhança de Deus, e não teria liberdade, entenderam? Seria o quê? Seria um robô, seria uma marionete, um teleguiado. Deus não quis fazer o homem um robô, um teleguiado, um marionete. Deus quis fazer um homem imagem e semelhança dele, livre. Livre até para fazer o que os anjos fizeram, os anjos maus. Não vos servirei. Não te aceito como meu Deus. Então Deus disse, então vai embora do céu. E aí criou-se o inferno. Por quê? Porque Deus respeita a liberdade do anjo, porque o anjo também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, por que eu posso pecar? Porque Deus não tira a minha liberdade. Só que tem uma coisa, Deus me deu uma inteligência que me ilumina para saber o que é o bem e o que é o mal. Me deu uma vontade para perseverar no bem e evitar o mal. E me deu uma memória para eu, por exemplo, ler um catecismo e ele dizer para mim o que é o bem e o que é o mal. Estão entendendo? Aí eu posso usar a minha liberdade alimentada, estruturada, apoiada na inteligência, na liberdade, na inteligência, na vontade, na memória e na consciência. Então, a liberdade nossa, ela não fica solta, sem uma base, não, ela se apoia em base que Deus nos deu. Por isso que existe o pecado, a culpa. Por quê? Porque se eu faço o mal, eu fiz o mal, desobedecendo o que a minha inteligência disse, o que a minha memória disse, o que a minha vontade disse. Por isso que caracteriza o pecado. Senão não seria pecado. Por que o animal não peca? O leão pode matar um homem, acabou. Não cometeu pecado nenhum. Por quê? Porque ele não tem uma memória que diz para ele que aquilo ali não pode ser feito. Ele não tem uma consciência, ele não tem uma vontade. E não tem uma liberdade também. Você não vai ver nenhum cachorrinho dizer assim, hoje eu não vou comer essa comida porque vou fazer um pouquinho de regime. Ele não tem essa liberdade de opção. Se ele tiver com fome, ele come mesmo. Entenderam? Então a gente vai entendendo a questão da moral dentro de um contexto maior, né? Vamos lá. Bom, aqui ainda tem, olha, o parágrafo 1718 do Catecismo diz assim, as bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. As bem-aventuranças nós conhecemos bem, as 8 bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, etc. Né? Então, elas correspondem a esse desejo de felicidade. Esse desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo para ele, né, para si, pois só ele pode, então, satisfazer o homem.
Então, as bem-aventuranças que o Cristo colocou, é interessante a gente notar que na festa de todos os santos, dia 1º de novembro, o Evangelho é das bem-aventuranças. Por quê? Porque ali os santos se tornaram santos, vivendo exatamente as bem-aventuranças. Vamos lá. Só Deus satisfaz, diz São Tomás de Aquino, né? O homem não tem satisfação, e não é só São Tomás, Santo Agostinho disse a mesma coisa, né? Santo Agostinho disse: a minha alma só vai descansar quando estiver em vós. E olha, gente, que Santo Agostinho buscou a felicidade em tudo que foi coisa possível e imaginária. Santo Agostinho foi o maior pregador do tempo dele, o maior orador. Chegou a ser orador do imperador romano em Milão. Ele morava na África, em Tagaste, no norte da África, atravessou o Mediterrâneo, foi para Roma, para a Itália, e de lá foi para Milão. Era o orador oficial do rei de Milão, o imperador. Não ficou satisfeito. Se tornou maniqueísta. Maniqueísmo era aquela seita gnóstica, né, que acreditava que havia dois deuses, um Deus do bem e um Deus do mal, porque Agostinho não encontrava resposta para a questão do mal. De onde é que vem o mal? O mundo é maravilhoso. Então se tornou maniqueísta 9 anos, até que quando ele encontrou o Evangelho, ele se converteu. E ele disse: tu nos criastes para ti, Senhor, e o nosso coração não vai descansar enquanto não estiver em vós. A mesma coisa de São Tomás de Aquino, a mesma coisa de Santa Teresa d'Ávila. Só Deus basta. Por isso que as bem-aventuranças, ele aponta como o caminho que leva a Deus e que satisfaz o coração do homem. Muito bem. Santo Agostinho, pode passar. O catecismo, as bem-aventuranças desvendam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Deus nos chama a sua própria bem-aventurança. Por que o catecismo vai sinalizando para as bem-aventuranças? Por quê? Porque a moral católica tem exatamente essa finalidade de dirigir a gente, colocar a gente no caminho das bem-aventuranças. Entende? Por quê? Porque é o caminho que leva ao coração de Deus e o caminho, então, que satisfaz. Por isso que ele insiste nessa questão das bem-aventuranças. Aí descansaremos. Bom, uma citação de Santo Agostinho, está lá na obra dele, A Cidade de Deus, De Civitate Dei, né? 22:30. Santo Agostinho diz: aí descansaremos. Aí aonde? Em Deus. Veremos e veremos, veremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Eis a essência do fim sem fim, e que outro fim mais nosso, que chegarmos ao reino que não terá fim. Ou seja, Santo Agostinho é a expressão dele para dizer, né, a felicidade é Deus, a felicidade é chegar em Deus. E a moral católica que é o quê? Que é exatamente isso, levar você, balizando o teu comportamento, né? É a chamada lex vivendi, a maneira de viver, de modo que você não saia do caminho e chegue até Deus. Tá? Vamos lá. Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, e assim chegar ao paraíso. Esta definição é de um grande santo da igreja, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio dizia: por que Deus nos criou? Deus nos criou para amá-lo, servi-lo, louvá-lo nesta vida e viver eternamente com Ele. O catecismo repete isso, né? E diz: a bem-aventurança nos faz participar da natureza divina e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária. Então, são as bem-aventuranças que nos levam a viver em Deus. A verdadeira felicidade não está nas riquezas ou no bem-estar. Veja, é uma citação do catecismo, hein? Mais uma vez eu digo, eu não estou tirando nada da minha cabeça, né? A verdadeira felicidade não está nas riquezas ou no bem-estar, nem na glória humana e nem no poder. As pessoas pensam que para ser feliz tem que ter toda a riqueza do mundo.
Para ser feliz tem que ter todo o bem-estar, tem que ter uma vida regalada, tem que tomar vinho caro, tem que comer em restaurante caro, tem que ir para as praias mais bonitas do país. Não é isso não. A felicidade não está na riqueza, não está no bem-estar, nem na glória humana. Glória. Eu quero ser ovacionado, eu quero ser elogiado, eu quero ser prefeito, governador, deputado, senador, presidente. Não é isso não. Quanta gente está indo para a cadeia aí que nós estamos vendo, né? Por quê? Porque quis fazer o céu aqui na terra. Bento XVI disse numa encíclica dele: todos aqueles que quiseram construir o céu aqui na terra, construíram o inferno. O comunismo quis fazer o céu na terra, acabar com as classes, todo mundo igualzinho, matou 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. É só ler lá o livro do Stephen Courtois, o livro negro do comunismo. O nazismo quis fazer o céu na terra, a raça ariana perfeita, lá na Alemanha. O que o Hitler fez? Matou 20 milhões de pessoas. E aí vai. Esse povo todo está indo para a cadeia agora no mensalão, no petrolão. O que quiseram? Quiseram roubar o povo, se encher de dinheiro, mandar o dinheiro para a Suíça, mandar o dinheiro não sei para onde, fazer o céu aqui na terra. Onde é que eles acabaram? No inferno, na cadeia. Tem coisa pior do que a cadeia? A gente não pode se iludir, gente. A felicidade não está na riqueza, no poder, na glória, na fama. A felicidade está em amar a Deus, servir a Deus, amar os irmãos, fazer o bem. Fazer o bem faz bem. Claro que nós precisamos de riqueza, claro que nós precisamos de dinheiro, claro que nós precisamos de ter o nosso carro, a nossa casa, para a gente viver. Mas isso são meios de vida, não é o fim da minha vida, é um meio. Tem uma citação muito bonita, já está na hora do intervalo, já vou encerrar para o intervalo, uma citação que aparece numa das orações da missa: Senhor, dai-nos a graça de viver entre as coisas que passam, abraçando somente as que não passam. Que sabedoria, né? A gente vive no meio do dinheiro, a gente vive no meio das coisas, mas abraçar, Senhor, somente aquilo que não passa. Não é? As pessoas não gostam de falar da morte, né? Mas nós todos vamos morrer. O Papa Francisco disse: eu nunca vi atrás de um enterro um caminhão de mudança. O defunto levar a mudança dele para o cemitério, não leva. Fica lá. O que ele leva com ele? O bem que ele fez. O amor a Deus que ele teve, o amor às pessoas, isso ele leva. O resto fica lá com os outros. Entendeu? Não é que nós não precisamos do dinheiro, claro, todo mundo precisa, todo mundo trabalha para isso, mas tem que ter cada coisa no seu lugar. Vamos lá para o nosso intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho.